longe. Uma igreja do Senhor. Abra sua Bíblia comigo, lá em Atos, capítulo 2. Atos, capítulo 2. Verso 1 ao verso 13. Nosso tema do ano, qual que é? Discipulado, sendo e fazendo discípulos para a glória de Deus. Então você precisa ser, para você poder fazer. Então nós estamos vendo um pouquinho da dinâmica dos discípulos, do start, do início da igreja, o que os habilitou para serem aqueles discípulos extraordinários. Extraordinários, porque precisavam fazer coisas extraordinárias. O Senhor Jesus disse que nós faríamos coisas maiores. Então, para isso, não dava para fazer, e não dá para fazer de maneira natural. Não dá para fazer na esfera natural. Precisamos receber dele capacitação para fazer. Porque se formos fazer naturalmente, desistimos no meio da caminhada, fazemos mal feito. Às vezes nem entramos na caminhada. É pelo poder do Espírito que nós caminhamos. Então está aí Atos capítulo 2. E diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Quem estavam? Amém. Todos. Guardou aí? De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram, distribuídas entre eles, línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Quem? Todos. E passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. De quantas nações? Todas. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Porquanto? Cada um. Estavam, pois, atônitos, e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna, somos partos, medos, elamitas, naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Todos, atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros: que quer isto dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Vamos orar mais uma vez. Pai de amor, obrigado por tua palavra. Que o Senhor possa, Deus, edificar o nosso coração, que Satanás não nos roube as sementes da tua palavra. Que a terra do nosso coração seja a terra boa. Que não sejamos lançados sobre rochas, para não sermos queimados, nem à beira do caminho para sermos pisados, nem entre os espinhos para sermos sufocados, mas sobre a terra boa, e que o Senhor possa produzir os frutos da glória do Senhor em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém.
Amados, pela manhã nós falamos um pouquinho sobre aquilo, ou a história, uma história que Jesus começou a fazer e ensinar. Então nós entramos nessa história, nós estamos vivendo essa história, nós somos discípulos de Jesus, pisando nas mesmas pegadas, caminhando na mesma história. Não existe duas histórias, existe a história de Cristo, e nós estamos nela. E vivemos hoje nos atos do Espírito Santo. Ele continua operando em nós, através de nós. Somos o corpo de Cristo, a igreja de Jesus Cristo, o edifício que Ele levantou, está levantando a cada dia. E as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja que Jesus edifica. Não é que o pastor Vulmar edifica, não é que o presbítero Ana edifica. A igreja que Jesus edifica, e Ele não edifica prédios de alicerces, Ele edifica pessoas, vidas. Então os prédios podem ruir, as vidas permanecem testemunhando e a igreja cresce. A igreja que Cristo edifica, as portas do inferno não podem prevalecer. Na verdade, as portas do inferno, elas vão recuando. E cada dia que passa, cada dia mais próximo da volta de Jesus, o recuo das portas do inferno, o tempo vai se esgotando, e o ladrão do tempo, sabendo que pouco tempo lhe resta, trabalha arduamente de todas as formas para ver se consegue arrebanhar. Mas aqueles pelos quais Cristo morreu na cruz do Calvário, serão alcançados pela pregação do Evangelho, e a vitória será de Cristo. Amém? Então, pela manhã nós falamos um pouquinho sobre esta caminhada, sobre a promessa do derramamento do Espírito Santo, sobre a necessidade de buscar o enchimento do Espírito Santo, de que o enchimento do Espírito Santo leva a igreja a tomar decisões sábias. Vamos falar um pouquinho mais agora sobre o derramamento do Espírito. Os apóstolos receberam a ordem de permanecer em Jerusalém até que fossem batizados com o Espírito Santo. Está no versículo 5 do capítulo 1. O derramamento do Espírito Santo daria aos apóstolos poder para pregar e testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Atos 1:8. E eles receberiam poder para serem testemunhas de Jesus. O que era ser uma testemunha, alguém que testificasse em todos os lugares que Jesus Cristo veio para salvar o seu povo, que foi levado à cruz, que morreu, que ressuscitou e que está sentado à destra de Deus. Era para testificar da ressurreição de Jesus, a vitória sobre a morte, a nossa esperança, porque se a nossa esperança se limita apenas a esta vida, diz que nós somos infelizes. Então a ressurreição de Jesus Cristo é a garantia da nossa esperança verdadeira. E o derramamento do Espírito Santo era o fator de autorização do ministério apostólico e o início da igreja cristã para que ela pudesse se multiplicar e alcançar gente de toda tribo, povo, língua e nação. E a promessa era de que eles deveriam permanecer na cidade até serem revestidos de poder, e então eles teriam autorização para testemunhar de Jesus. Em Jerusalém, Judeia, Samaria e nos confins da terra. Jerusalém, onde estava congregada a primeira igreja, o centro de adoração, onde estava o antigo templo. E naquele período havia o segundo templo, que havia sido reformado por Herodes, estava lindíssimo, período de Jesus ali. A ponto de Jesus passar com os discípulos e eles admirados pela construção, pela beleza. Hoje, nesse local, esse templo foi destruído no ano 70, no ano 600 e pouquinhos, chegaram para lá os muçulmanos e construíram naquele alto, onde hoje há uma mesquita no lugar, e o lugar mais próximo que o judeu fica daquele lugar é o Muro das Lamentações, dentro da cidade de Jerusalém.
A cidade de Jerusalém era menor do que você vê hoje nas muralhas. As muralhas foram ampliadas, ou seja, a cidade cresceu, eles fizeram novas muralhas, e como a cidade passou por vários terremotos, muitas construções foram destruídas, então a cidade ela está mais alta do que ela era, porque houve aterros, acamadas de Jerusalém. Nós estamos agora possivelmente na 4ª ou 5ª camada da cidade, a cidade está alta, você tem uma visão ainda mais bonita de Jerusalém do que na época, porque ela está mais alta. Se você chegar no Monte das Oliveiras, onde há um vale lá embaixo, você vê toda aquela cidade bonita, a cidade antiga. Então, o entorno de Jerusalém, primeiro, era dar testemunho perto de casa. É para a vizinhança. É onde as pessoas te conhecem. Conhece seu nome, sabe quem você é filho. Sabe onde você estuda, trabalha, o local da sua influência primária. Depois, deveriam dar testemunho em Jerusalém, depois descer para a Judéia, um pouco mais distante, mas ainda um povo ligado ao seu povo, talvez os parentes, as cidades mais próximas. Depois, entre a Galiléia e a Judéia, Samaria, o povo que você não gosta, que não se identifica. Eles precisam também que você testemunhe lá, já estava dizendo. E depois vocês saem e vão testemunhando em todos os lugares. Não deixe 1 metro quadrado desse planeta sem que eu seja conhecido. E essa é a missão da igreja. A última ordem de Jesus para a igreja é que ela deveria ir fazer discípulos em todas as nações. Em todas as nações. Então não podia ficar somente em Jerusalém. Não adiantava construir muros em torno da sua fé e dizendo, os outros aqui se virem. Não, o papel era testemunhar em todos os lugares. Por isso, Lucas escreve e relata o livro de Atos em blocos. Do capítulo 1 até o capítulo 7, até o último versículo 60 aí, se você folhear com a morte aí de Estevão, quando inicia uma perseguição, até ali, a igreja está onde? Em Jerusalém. É como se eles tivessem feito a leitura do texto assim, olha, vocês vão receber poder para ser minha testemunha, tanto em Jerusalém, como em Jerusalém, em toda Jerusalém, até os confins de Jerusalém. Tanto São Vicente, sempre em São Vicente, nunca sai de São Vicente, é só São Vicente. Ou seja, não saiam para as outras regiões, porque a igreja parou ali, estava muito bom, zona de conforto, ali estava o lugar que a gente conhecia todo mundo, era o lugar dos relacionamentos. É tão bom estar no meio de pessoas que a gente conhece, que tratam a gente bem. Até que Deus cumpra o seu propósito, porque quando nós não obedecemos com alegria, Deus realiza a vontade dele a fórceps. Então a vontade do Senhor vai acontecer na terra e no céu. No céu sempre. Na terra, quando nós não entramos em conformidade com a vontade de Deus, Ele dá uma ajudinha. E aí, Deus começou a levantar umas perseguições em Jerusalém. Foi Satanás? Não, a perseguição foi Deus mesmo que levantou. Deus é que permitiu. O mesmo Deus que moveu o faraó para treinar o povo de Israel. É o Deus que moveu. E diz o texto, finalzinho do último versículo 60 do capítulo 7, início do capítulo 8, lá estava o apóstolo Paulo, concordando com o que estavam fazendo com Estevão. Diz que a partir daquele momento levanta uma perseguição, e o povo se espalha. Agora, o evangelho vai chegar em outros lugares. Capítulo 8, você vai encontrar Filipe pregando já em Samaria. Era para dar testemunho onde? Em Jerusalém, Judéia, a perseguição espalhou,
É isso? Olha aí, versículo 1 ainda. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja de Jerusalém, capítulo 8 de Atos. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e da Samaria. Quando você não faz o que Deus manda, com alegria, às vezes vai ter que ir marchando. Os mais antigos conhecem essa palavra? Eu lembro quando era criança, e isso faz poucos dias, meu pai dizia assim, vai e busca um martelo para mim. Nem que seja marchando. Marchando era quando tomava um bom beliscão, que ia, sabe? Mas ia. Podia ter ido com alegria, buscado, recebido um elogio, que filho querido, precioso, que bênção. Algumas vezes recebeu elogio, muitas vezes foi marchando. Assim foi o povo de Israel. Assim foi a igreja no início. Os discípulos estavam meio resistentes a sair de Jerusalém. Judéia, Samaria, o avivamento agora começa entre os gentios também. Os samaritanos estão recebendo o Espírito Santo. Multidões atendendo. Um eunuco a caminho recebe o Evangelho. E começa a antecipação dos confins da terra. Ele era etíope. Conhece a Etiópia? Fica onde? Oi? Na África. Possivelmente uma das igrejas mais antigas é a igreja da Etiópia. Tudo indica que esse homem levou o Evangelho para aquelas regiões. E a partir, aí até o capítulo 11, ainda há esse movimento, mas a partir do versículo 19 do capítulo 11, começa a dispersão, porque diz que é derramada uma grande tribulação, e espalham os crentes para Fenícia, Chipre, Antioquia, e aí a turma vai pregando o Evangelho. Depois da dispersão, nunca mais houve a volta para Jerusalém. E por causa da dispersão, do capítulo 11, Simonton chegou no Brasil, missionários chegaram em São Vicente, e por causa da dispersão de Jerusalém, louvado seja Deus, nem sempre dispersão é coisa ruim, o Evangelho vai chegar em outros lugares, outras vidas, outras culturas, para cumprir a ordem de Atos 1:8. Então a igreja, com o derramado do Espírito, ela experimentou vitalidade, poder, influência, avivamento. É assim que a igreja precisa crescer, cheia do Espírito Santo. Em vários países, se nós olharmos onde o Evangelho passou historicamente, Europa, diversos países da Europa, a Inglaterra, palco de grandes avivamentos, com Finney, com Spurgeon, também com John Wesley. Hoje é terra de ateísmo. É um lugar pós-cristão. Países que foram varridos pelo Evangelho, sejam os Estados Unidos, foi colonizado por cristãos evangélicos. É por isso que você celebra na quinta-feira de novembro, o dia de ação de graças, porque foram cristãos que chegaram lá, crentes, e celebraram a primeira colheita que fizeram na nação. Ok? Países como o Canadá, o Evangelho chegou depois. Alguns países da Ásia, em especial, quando você olhar para o mapa e o divisor de Europa, Ásia e África, você pegar ali o Mediterrâneo, com seus mares ali, que se conectam, Mar Negro, Mar de Mármara, Egeu, tudo que está ali em volta ali, e você vai pegar os países que estão ali, as igrejas que estavam conectando a Ásia até a Europa,
Aqueles países, hoje você chega lá, você só encontra ruínas. Nós fomos em região onde as 7 cidades onde tinham igreja, Éfeso, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Laodiceia, Filadélfia, onde estavam as 7 igrejas, só há ruínas, só há pedras. O que faltou para essas igrejas permanecerem de pé? O que aconteceu com essas igrejas? Elas são chamadas hoje de igrejas mortas. Qual foi o grande problema? É que elas não ouviram o que o Espírito estava dizendo. Fechou-se os ouvidos para a ação do Espírito. Por isso, só tem ruínas. A gente vai lá, visita e tira foto de pedras. A gente se emociona com a história, com a influência que a igreja teve, mas a igreja de Jesus não morreu. Mas igrejas locais morreram. Cidades onde o Evangelho trouxe grande progresso e transformação, se tornaram cidades pós-cristãs. O fervor espiritual de um dia não é a garantia de fervor a vida inteira. Buscar-me-eis e me achareis quando vos buscar de todo o vosso coração. Quando é que deve buscar a Deus? Todo dia. O nosso relacionamento com Deus, ele não pode ser interrompido. Não adianta você vir no domingo, se entupir de Deus e passar a semana sem ter um relacionamento com Ele. O start é só para o início, a história só começou. O derramamento do Espírito é autorização para a igreja caminhar, oportunidade dela entrar num relacionamento profundo com Deus, porque o véu foi rasgado, e você tem as portas abertas para ter comunhão com Deus. Então essas igrejas foram mortas, ou estão mortas, porque elas deixaram a fonte da vida. Se você ler o Salmo 1, ele vai dizer que o justo, ele floresce porque ele é plantado e ele está alicerçado perto das fontes, porque ele medita na lei do Senhor dia e noite, porque ele tem alimento todos os dias, ele viceja, ele floresce. É porque ele se alimenta todos os dias. É porque ele depende do Espírito de Deus. Sem o Espírito de Deus não há vida, sem o Espírito de Deus não há ministério que permaneça de pé. Talvez essa seja a grande oração da nossa geração. Abacuque foi levantado para olhar para um caos. E a despeito do caos, de ter uma visão de uma nação corrompida, destruída, ele profetizar em oração a confiança em quem ele cria. E a oração no capítulo 3, ele diz assim: olha, Senhor, eu tenho ouvido as tuas declarações e eu fico alarmado. Na hora do juízo, Senhor, lembra da misericórdia. E ele clama: aviva, Senhor, a tua obra. E no decorrer dos anos, aviva, Senhor, de novo. As próximas gerações precisam ser avivadas. E ele termina esta porção, esta oração, dizendo: ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, fruto da oliveira minta, não haja gado nos currais, ou seja, tudo aquilo que deveria ser normalmente produtivo, frutífero, suprimento, próspero, abençoador. Se tudo isso faltar, ele disse, ele continuava confiando no Senhor. Mas antes ele tinha feito um clamor para Deus avivar a sua obra. Eu desafio você a ler essa semana Ezequiel 37. Ezequiel 37. O profeta é levado pelo Senhor para um vale de ossos secos, eles estão sequíssimos. O Espírito de Deus diz assim: profetiza aos ossos. Mas ele olha, e os ossos estão sequíssimos. Profetiza aos ossos, para que vivam.
E ali começa a saga do profeta. Olha para o cemitério, e Deus fala assim: aqui está a sua igreja. Profetiza. Aqui está a geração sua, Ezequiel. Profetiza. Aqui está a sua geração, Bruno. Profetiza. Ossos secos. Assim estava a geração dos apóstolos, ossos secos. Como haverá vitalidade naturalmente em ossos secos? Você já viu algum morto se levantando? Morto há muito tempo se levantando. A não ser que seja por uma ação sobrenatural. Não dá para se produzir igreja. Muitas coisas a gente consegue fabricar. Mas gente transformada, a gente não consegue convencer ninguém mais não, gente. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito de Deus. Nós somos os megafones de Deus. Mas o megafone tem que estar limpinho. Tem que ser um vaso útil, santo. Aí Deus usa. E Deus fala assim: profetiza aos ossos secos. Olhar para a geração. Nós estamos na semana que antecede a semana onde o povo peca por atacado no Brasil. E em tantas culturas. Milhares de filhos nascerão nos próximos 12 meses ou 10 meses. Não foram planejados. Não são fruto de um amor genuíno, de um casal casado regularmente, que buscou a direção de Deus. Muitos não conhecerão os seus pais. Muitos serão fruto de abortos. Porque o mundo se entregará a um bacanal nos próximos dias. E um bando de adulto bobo pinta a cara e cai na gandaia. Achando que aquilo é vida. Estão vazios, eles são um vale de ossos secos. A igreja é chamada para profetizar. Nesse tempo onde eles estão mortos, vazios, alguns vivendo a máscara, a folia de um dia, mas depois tem a quarta de cinzas, está chegando, terça-feira acaba tudo. Hoje passou na minha porta, que ali é a porta de passagem, todo ano passa, na véspera passa uma bandinha ali, um tanto de bobo vai atrás. E o cara termina, ano que vem de volta. Isso é igual droga. Usou, passou efeito. Quando o sujeito acorda, ele está na sarjeta, fedendo, isolado do convívio social, com a vida destruída e destruindo a vida da família. Passou o efeito. Passou o álcool, passou a droga, passou o ópio. Qual vai ser o próximo ópio? Vazios de Deus, infelizes, são vales de ossos secos. Deus nos chama para profetizar. Ao longo da história, várias vezes Deus visitou o seu povo com avivamento espiritual. Despertou igreja, despertou nações inteiras. Nações inteiras. Fez isso na igreja primitiva de Atos. Jerusalém é a capital da religiosidade. Você chega em Jerusalém, há uma disputa de espaço. Todo mundo quer colocar um templo em Jerusalém, quer colocar algum centro de adoração em Jerusalém, porque entendem que ali é uma terra santa. E se você entrar na velha Jerusalém, você vai ver lá que tem bairros de armênios, bairros de cristãos católicos romanistas, bairros de muçulmanos, bairros de cristãos, e dentro lá
Santo Sepulcro, há 8, 7 linhagens que brigam na porrada todo dia para controlar o lugar. Então, a religiosidade está assim, ó. Cada palmo que você anda, uma disputa. Você acha que era diferente no período de Jesus? Já havia. Um lugar onde várias culturas já passaram lá. Quando Jerusalém foi tomada pelos judeus, lá estavam os jebuseus. E possivelmente outras culturas já tinham passado, porque quando você vai pegar as camadas onde foram construídas aquela cidade, aquele lugar alto, várias culturas haviam passado. Ali era um lugar sempre da religiosidade. É ali que o Senhor Jesus vai morrer. A Bíblia diz que ele olha para Jerusalém, ele chora por Jerusalém, porque o que ele estava vendo lá é exatamente isso, um vale de ossos secos. Onde eu vou começar a igreja? No cemitério. No cemitério, para algo dar certo, só pode vir do alto. Só pode vir de Deus. Então fez isso na igreja primitiva de Atos, ali ele começa a igreja. Depois várias reformas, entre os valdenses, a reforma protestante, o avivamento entre os irmãos moráveis, lá com o período de John Wesley, entre os puritanos na Inglaterra, entre os presbiterianos na Escócia, entre os coreanos no sul, na Coreia do Sul. Na América do Sul, diversos países, El Salvador, Colômbia, Brasil em alguns lugares. O Evangelho chegou aqui. E ele continua vivificando seu povo, e as portas do inferno não podem prevalecer. Diga para o irmão que está do seu lado, Jesus está edificando a sua igreja. Diga para ele. Quando nós lemos as histórias dos avivamentos, do despertamento, a gente tem que falar, Deus, eu também quero participar disso. Eu não quero ter uma vida sem propósito. Eu não quero que passe a minha geração sem que eu experimente um grande avivamento. Que eu veja meus parentes, a minha cidade, a minha nação aos pés de Cristo. Que o movimento do calendário da minha nação seja o Senhor, não seja a idolatria de uma nação, as suas festas pagãs, o seu folclore, mas que seja Jesus. Então nós precisamos passar por um grande avivamento, clamar por isso, chorar por isso diante de Deus. Eu queria aproveitar esse texto e destacar algumas questões a respeito desse derramar do Espírito Santo de Deus, a partir aí do capítulo 2, versículo 1 e 2. Em primeiro lugar, o derramamento do Espírito Santo é um fenômeno vindo do céu. Não pode ser fabricado pelo homem. É um fenômeno vindo do céu. Não pode ser fabricado pelo homem. Mas deve ser buscado pelo homem. Você não pode fabricar, mas você deve buscar. John Knox, 20 anos orou pela sua nação. 20 anos profetizando a um vale de ossos secos. 20 anos. Você sabia que nós somos filhos de John Knox? Então, se tem uma denominação que tem que ter joelhos calejados, lágrimas nos olhos e clamor por um avivamento e pela obra missionária, são os presbiterianos. Porque o avivamento de John Knox varreu a Europa. Um país de alcoólatra, como é que a Escócia sempre foi conhecida? Pelo álcool, pelos uísques escoceses. Até que o Evangelho entrou naquela nação. Do rei ao burro da nação, ou seja, até os animais. A nação foi varrida. Os botecos foram fechados. A nação veio ao Evangelho, prosperou, tornou uma nação forte. Passa-se décadas, passa-se séculos. A Escócia hoje, as igrejas estão virando botecos de novo. Precisamos clamar por um novo avivamento. Não é
um verão, não é algo sazonal. O avivamento tem que ser constante na vida da igreja. O problema é quando uma geração se esquece que quem move é Deus. Acha que já está no automático, Deus já fez, agora não precisa fazer mais. O sujeito se tornou um crente alvo, sentado, sossegado, suviano. O pastor disse que era safadão, né? Ele não busca mais. O derramamento do Espírito não pode ser produzido pela igreja, mas deve ser buscado. É vindo do céu. Olha o que diz o versículo 1 e 2, vamos lá? Ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, como um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam assentados. Veio de onde? Do céu. Lucas faz a questão de registrar. Veio do céu. Ninguém trouxe, ninguém forjou, nenhum homem produziu. A promessa é que seria derramado. Por isso a palavra derramamento do Espírito. Vai vindo alto. Coisas altas, caminhos altos, pensamentos altos, é o que vem de Deus. Os planos de Deus são elevados, é do alto que vem. Você precisa estender os olhos, você vai ver esse sentido várias vezes nas Escrituras. O rei Josafá diz que ele põe os olhos aos céus, ele diz assim, Senhor, nós estamos com os nossos olhos fitos do Senhor, nós não podemos essa batalha. Se o Senhor não derramar algo, de onde veio o Espírito que encheu aqueles cadáveres de Ezequiel 37? Do alto. De onde veio o Redentor? Do alto, obra do Espírito Santo, no ventre de Maria. Toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem do Pai das luzes. Do alto, do céu. Então, o derramamento do Espírito, o avivamento, é um fenômeno vindo do céu, não pode ser fabricado pelo homem, mas deve ser buscado. Diz que todos estavam reunidos, e no capítulo anterior, diz que a congregação, eram 120 pessoas a princípio ali, que estavam orando, havia unanimidade, havia perseverança, havia concordância, ou seja, nós estamos num só propósito, nós queremos, Senhor, nós queremos. Não é uma andorinha só para fazer o verão. É uma igreja. 18h30 nós tivemos reunião de oração, que todo domingo nós temos. Chega mais cedo. Vai ser tão bom. Quando no domingo, quando nós começarmos 18h30, há choro dentro dessa igreja, porque está uma igreja orando, buscando a presença do Senhor. Quando nenhum homem precisará subir aqui para motivar você a orar, a buscar. É porque você entendeu que vem do alto. Você precisa depender de Deus. Eu não posso fazer nada por você se o Senhor não fizer. Se Deus não fizer. Por isso, quando nós oramos, nós pedimos para que Deus derrame sobre alguém. E quando algo acontece, é porque Deus derramou. É porque Ele operou, é porque Ele curou, é porque Ele encorajou, é porque Ele levantou. E o fim último sempre será a glória dEle. Então, em primeiro lugar, o derramamento, o avivamento do Espírito é um fenômeno vindo do céu, não pode ser fabricado. Tem gente querendo fabricar. Não é orar mais alto, não é gritar, não é sapatear. Isso você não promove nada do Espírito de Deus. Pode ser com som ou sem som. Com barulho ou sem barulho. É Deus quem opera. E Ele pode fazer de todas essas formas, Ele é livre para operar. Mas você não pode fabricar. Achar que você é mais espiritual porque você faz assim ou porque você faz assado.
é do alto. É do alto. Segundo lugar, o derramamento do Espírito Santo conduz os crentes em experiências pessoais de enchimento do Espírito Santo. Quando ele derrama, porque ele dá dons aos homens, ele habilita pessoas, e ele habilita um corpo, não para fazer a mesma coisa, não para uma função só. É por isso que há pessoas habilitadas para diversas funções no corpo. Quando o avivamento vem, ele habilita com enchimento, e as pessoas têm experiências pessoais com Deus, já não é o todo, é a parte. Versículos 3 em diante, e diz assim, 3 e 4, e apareceram distribuídas entre eles. Vamos ler juntos essa parte? Vamos lá? E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falavam. E apareceram distribuídas entre eles, as partes, línguas. A palavra aqui é idioma. Por exemplo, é glossa aqui, o termo em hebraico glossa. Idioma. O idioma português. Quantos países do mundo falam português? O idioma inglês. Quantos países do mundo falam inglês? Aí você vai ver idioma. A ideia é idioma. Aquilo que se fala numa região. Só que dentro desta região há diversos dialetos. Há particularidades. Há um povo que vem lá das Minas Gerais, chega aqui falando badapia, badamesa, badacama. Não é isso? Trem para todo lado. Olha só. Aí encontra um povo que só fala tu o tempo todo, né? Ô, gente, eu estranho demais. É tanto tu aqui, não fala você, né? E mineiro só chama você. Quando você anda por esse Brasil, todo mundo fala português. Mas cada um tem o seu português. O texto aqui apareceram distribuídas entre eles línguas de idiomas, como de fogo, incendiou aquelas pessoas. Eu não sei se você já esteve num ambiente onde a coisa andou, estava monótono, e de repente a música ficou boa, aquilo mexeu com você, tirou você de uma inércia. Então o vale de osso seco começou a bater osso em osso. Foi produzindo nervos, carnes. Algo começou a acontecer. E diz que pousou uma sobre cada um deles, ou seja, cada um recebeu um idioma. Mas o texto continua, todos ficaram cheios do Espírito Santo. E passaram a falar em... Só que a palavra línguas aqui já não é mais idioma. É dialeto. Aí começou a ter uns baianos, os paulistas, né? Paulistas, não, é os cariocas que são assim, né? Começou a turma da porta, porteira, portão, tutu, usuai, a turma que fala bote, né? Eu já rodei bastante o Brasil, e cada lugarzinho, cada linguajar, porque não havia globalização naquele período. Então era natural que havia, por exemplo, o grego koiné, comum, que era a língua imperial. Os gregos deram a polis e a língua.
os romanos a gestão, e as estradas e os correios. E fez o império. Mas em cada lugar havia, por exemplo, a pergunta é, que esse povo da Galileia, os galileus, você acha que os galileus eram like ou dislike? Hein? Like ou dislike? Dislike. Aquele bando de pescador daquele laguinho, que sotaque do interior, sabe? Aquele povinho, como é que o pessoal de Jerusalém era? Grife. E a turma da Galileia? Galileia era lugar de pobre, pessoas com poucas oportunidades, baixíssima formação. De repente, esse povinho está dentro de Jerusalém. De repente, eles são quase que trogloditas, porque são poliglotas. Olha só o tanto de língua que esse povo está falando. Aquilo, você imagina o alvoroço. A gente não sabe como é que aconteceu essa reunião, como é que começou a juntar gente. Porque a continuação do texto, de 120, aparece 3.000 pessoas. Um negócio começa a acontecer e gente começa a sair de todo quanto é lugar. Para o que está fazendo, o pessoal assim, tem um negócio acontecendo lá, não é natural, não é comum, porque tem Galileu falando grego clássico. Os caras estão citando os epicureus e os estoicos, estão feras. Não é normal. Então foi produzido um movimento, um mover, as águas foram agitadas. Você imagina que Jerusalém foi sacudida. Incomodou todas as estruturas. E passaram a falar em outras línguas. Segundo, o Espírito lhes concedia que falassem. Ficaram cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo que concedia um mover sobrenatural. Então, em segundo lugar, o derramamento do Espírito Santo conduz os crentes a experiências pessoais de enchimento do Espírito. Aqui, neste texto, não é línguas estranhas. Eram idiomas e dialetos. Se em Babel Deus confundiu a língua, de maneira que um pedia tijolo, o outro trazia massa, tudo errado. Eles não se entenderam, pararam de construir a torre e se espalharam pela face da terra, e a Bíblia diz que foi o Espírito Santo de Deus que confundiu. Agora, o Espírito de Deus dota aqueles homens para um grande choque cultural. É o start da igreja, um derramamento do Espírito, um avivamento para uma comunicação. E a cidade era um período de Pentecoste, a cidade estava lotada. Jerusalém é um local de visitação de povos de todas as religiões e nações. Não sei se você sabe disso. É a capital mundial da religiosidade. Você trupica em todo tipo de gente lá. Hoje, não é diferente daquela época, não. Ali era o lugar. E foi ali que Jesus, estrategicamente, resolveu morrer, ressuscitar, iniciar o maior movimento da história, o movimento do cristianismo. Então, em segundo lugar, o derramamento do Espírito conduz crentes a experiências pessoais de enchimento do Espírito. Mas eu quero exatamente exemplificar. As manifestações de línguas ali não são línguas malucas. Elas eram compreendidas. Não confunda as coisas. Terceiro lugar, o derramamento do Espírito Santo promove um mover de milagres, que abrem portas para o Evangelho, mas não é o próprio Evangelho. Move, cria um alvoroço, mas os milagres, os sinais, não é o Evangelho. Abrem portas, mas não é o Evangelho. Os sinais acompanharão os que creem.
Então eu creio que Deus ressuscita mortos hoje, faz sinais e maravilhas hoje, para abrir portas para o Evangelho, quebrar fortaleza em alguns lugares. Um lugar onde o cristianismo ele é inóspito, onde ele tem dificuldade, Deus opera sinais. Mundo árabe, Egito e região. Muçulmanos têm sonhos com a pessoa de Jesus. Um fenômeno. E esses sonhos levam eles a procurarem crentes para serem discipulados. Eles entram em parafuso, gente. Pensa, o sujeito tem todo dia o mesmo sonho, todo dia o mesmo sonho, todo dia o mesmo sonho. Ele quer achar um cristão, porque ele quer que o cristão fale o que é aquilo. Aí, começando por aquela história, o que os cristãos fazem ali? Anuncia-lhes a Cristo, gente. Foi o que Filipe fez. Ele saiu da história onde o eunuco estava lendo, caminhou pelas Escrituras e anunciou a Cristo. Isso é discipulado. Discipulado é levar pessoas a Jesus, não é a você. Não é para ele ficar cheio de conhecimento, é para ele conhecer Jesus. A revelação máxima. É para isso. É para promover um avivamento em Cristo. Então o derramamento, o mover do Espírito promove um mover de milagres que abre portas para o Evangelho, mas não é o próprio Evangelho. Versículo 5 ao versículo 13, vamos ler juntos? Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Vamos lá? De todas as nações debaixo do céu. Você acha que Lucas registrou uma verdade aqui? Deus, estrategicamente, que não faz nada no atropelo, no improviso, Ele faz as coisas numa ordem. Ele moveu gente de todas as nações para estar em Jerusalém nesse dia, gente. Pensa no controle do Deus soberano a quem nós servimos. Seguimos. 6. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um na nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas, naturais da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto, Ásia, da Frígia, do Egito, das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses, arábicos, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus, todos atônitos e perplexos, interpelavam: o que quer isto dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Algumas coisas no texto. Primeiro, diz que via gente de todas as nações. Aí há uma lista de nações aqui. Conhece o Mar Mediterrâneo? Isso lá no mapa. Mar Mediterrâneo. Esse era o mundo da época. Itália, vai pegando ali a parte da Grécia, hoje o que é a Turquia, antiga Ásia Menor. Você vai descendo, chega em Israel, Egito debaixo do Mediterrâneo ali, parte da Mesopotâmia, Iraque, assim. Então, esse era o mundo da época, gente. Tinha gente de todos esses lugares do mundo na cidade. Dois aspectos. Diz que cada um ouvia
Primeiro, no seu próprio idioma. Próprio idioma. Olha, estão falando brasileiro. Estão falando português. Em português. Eu venho aqui, eu precisava de tradutor, mas eles estão falando em português. Ou tinha alguém da multidão que acontecia, ele repetia aqui em português, o cara estava entendendo. Depois o seguinte, não apenas em português, mas ele está falando em mineirês. É isso aí. Idioma, dialeto local. Eu não apenas entendo, mas o sotaque. Como pode? Galileus, mover de milagres, isso foi um milagre, gente. Diz que a multidão se possuiu de perplexidade. Diz que aquela voz do céu, afluiu multidão, aquela voz, aquele povo, aquele som, aquele barulho que aconteceu. Você imagina aquela grossolada, que tanto de gente falando diversas línguas ali. Gerou um tumulto. Tumulto para o evangelho é coisa boa. Oportunidade. Juntou gente. A gente fica convidando as pessoas para vir para o culto. Deus fez o serviço. Um mover do céu. Ele levou as pessoas. Amados, os avivamentos, quem traz as pessoas é Deus. É Deus. O sujeito passa na frente de um prédio e quer entrar. O avivamento que varreu os Estados Unidos, no período de Simonton, fez as igrejinhas locais lotarem de segunda a segunda, não fechavam as portas, o povo começou a orar e chorar. O vizinho falou assim: esse povo não fecha, não apaga aquela luz, esse povo não para de orar, eu vou lá para ver. Não voltava para casa. E aí, avivamento. Por isso o avivamento tem a ver com aquecimento. Vai trazendo vida, vitalidade. Acordando mortos, despertando exércitos de ossos secos que saem dos seus vales e vão se chegando. Nós precisamos orar, meus irmãos, para que as pessoas, ao passar na porta dessa igreja, ele tropique e cai aqui dentro. Ele vem aqui, ele fala: eu não sei o que aconteceu, mas eu precisava entrar. Eu preciso conhecer os irmãos, glória a Deus, lá. Eu preciso... Deus vai colocar um imã aqui que as pessoas vão vir, porque um avivamento Deus traz as pessoas. Você não empurra as pessoas, Deus traz. Tendo alimento da palavra, uma igreja cheia do Espírito de Deus, Deus traz. Deus vai levar pessoas a você, para você falar de Jesus para elas, oportunidades. Deus vai te dar a linguagem que elas possam compreender. É obra do Espírito Santo. Pastor, quer dizer que eu vou falar inglês, então, sem estudar lá no CCAA? Ô, irmão, inglês é fichinha para Deus. Ele vai te dar a língua do coração. E você poder falar a linguagem que o sujeito precisa ouvir. E você vai encontrar a faxineira do tribunal, falando para o desembargador quem é Jesus, e falando das experiências dela com Cristo, e vai ver o sujeito de joelho lá, dizendo: ora por mim. Deus vai usar. O Deus que entra nos tribunais, o Deus que entra nos consultórios médicos, e derruba a arrogância daqueles que acham que têm a saúde nas mãos, mas vê seus parentes indo embora, vê a saúde deles mesmos se degenerando, e eles não podem fazer nada. E eles precisam de Deus tanto quanto nós. Deus dá oportunidade para o seu povo. Ele abre portas. Ele promove milagres para atrair gente. Sinais. Só que essas realizações não são o Evangelho, são portas para o Evangelho.
Deus cura pessoas, aflui multidões para se pregar o Evangelho. Porque o texto diz que essas pessoas aqui, eles não começaram a falar dos milagres. Mas o versículo 11, o final diz: como os ouvimos falar em nossas próprias línguas, sobre o que eles estão falando? Porque o milagre não é o Evangelho é Jesus, e tem que falar das grandezas de Deus, tem que falar de Jesus, são portas. Você pode orar para Deus te encher do Espírito Santo para você falar das grandezas de Deus, não é para você se engrandecer, se ensoberbecer, para ser a igreja de Corinto, que foi repreendida em 2 cartas pelo apóstolo Paulo, em diversos aspectos. A igreja mais talentosa da história foi a mais exortada da história. Deus não te dá dons para ser fim em si mesmo, para glorificar você. Você é apenas instrumento de Deus. O derramamento do Espírito Santo traz sinais. Eles não são o Evangelho. O portador deles não é o Evangelho é Jesus. São oportunidades. Discipulado é levar pessoas a Jesus. Abre parênteses, qualquer tendência nossa é levar as pessoas a nós. Gostamos de bajulação, de reconhecimento, de aplausos. Você quer orar e as pessoas serem curadas e depois as pessoas virem atrás de você. A tendência do ser humano é agir como Moisés. Moisés foi demais. Sim, coloca um véu no rosto e depois que a glória foi embora, continua tapeando o povo. A glória tinha desvanecido. Porque você tem que se encher do Espírito de Deus todos os dias. E o dia que você achar que é você, o Espírito Santo sai e vai usar outro. Você se torna insípido. O sal insípido só presta para ser lançado no chão e ser pisado pelos homens. Você tem que ser limpo para ser usado todos os dias. Todos os dias. Falar das grandezas de Deus. Os milagres abrem portas para o Evangelho. Não é o Evangelho é Cristo. Os milagres de onde você trabalha, a pessoa que você é uma porta para Jesus. Você não é um fim em si mesmo. Os dons que você recebeu não são o Evangelho. Eu não tenho como manipular os dons do Espírito de Deus. Porque Ele distribui a cada um como lhe apraz. E diz as Escrituras que é para um fim proveitoso. O fim último de todas as coisas é a glória de Deus. E eu quero encerrar. O derramamento do Espírito Santo é uma ação contínua na vida da igreja. Então significa que não adianta você querer beber tudo de uma vez só. A gente usa muito o termo devocional. Tem a ver com devoção. Devoção diária. Doses diárias. A gente não vem e prega um grande sermão só. O povo vai embora, tudo está cheio de Deus, cheio do Evangelho, cheio de tudo e saiu para viver a vida. É por isso que a gente congrega, que a gente se reúne, porque a gente tem que estar sempre enchendo. Sabe por quê? Porque a gente é fonte. Ao mesmo tempo que a gente está recebendo, tem que estar saindo. Você entendeu aí? Não precisa desenhar não, né? Tem que estar bebendo. Você é uma fonte, recebe e dá. Recebe e dá. E aí eu lembrei de uma história. Na verdade, é uma realidade. A gente pode usar como exemplo, várias pessoas utilizam isso. Há 4 nascentes que formam o Jordão e desaguam no Mar da Galileia. 4 nascentes pequenas. Quando eu falo pequenas, são ribeirinhos de 3, 4 metros de largura, que se juntam, juntando, e chegam, criam
uma corrente de água e deságua no mar da Galileia. Ele não tem nascente própria. Ele vai recebendo aquela água, o lago encheu, ele tem uma saída. A continuidade dessa saída se chama Jordão, Rio Jordão. E o Rio Jordão sai descendo e ele corta toda a nação. E onde ele vai passando, ele vai produzindo vida, porque as plantações, a produção de Israel, 99% estão em torno do Jordão. Inclusive a Jordânia vive disso hoje, cheia de plantação. E aí ele chega no Mar Morto, que recebe todos os nutrientes, tudo que está vindo. Só que não tem nenhuma saída do Mar Morto. Tudo que cai lá, morre. Ele é chamado de Mar Morto porque não há sinais visíveis de vida lá. Você não vê peixes. Você não vê nem pássaro sobrevoando o Mar Morto. Que é perigoso ele fazer um voo e no meio morrer. O índice de morte nele por causa do sal é gigantesco. Apesar que se produz, porque é dos tantos minerais que ele tem, muitos ingredientes para tratamento de pele e tudo que você pensar. Mas ele não deságua em ninguém. História. É simples de aplicar. O Mar da Galileia tem muita vida. Dá vontade de ficar por lá. É um lugar de vida. Foi ali que Jesus realizou o ministério dele. Grande parte do ministério foi em torno da Galileia, naquelas cidadezinhas em volta ali. Ali é um lugar que tem peixes, que tem aves, que tem vegetação, que tem vida, que há navegação. Ninguém navega no Mar Morto. Andar no Vale de Sal. Tem umas igrejas no Brasil que já tem isso já. O Mar da Galileia, ele recebe e ele dá. Ele é uma fonte. Por isso ele é um mar que tem vida. Mas o Mar Morto, ele só recebe. Ele não dá. E pela evaporação, ele vai se perdendo. É por isso que você tem que se alimentar todos os dias. Alimento diário de crente é a leitura e a meditação das Escrituras. A vida piedosa de oração, não é oração para almoçar, para dormir, sabe? É oração para buscar ser cheio de Deus. É oração para Deus te dar oportunidade, para Deus te dar estratégia. É oração para deleitar-se com o Senhor. Para pedir uma direção de Deus. E quando você pede direção de Deus, tem que aprender a esperar, como os irmãozinhos tiveram que esperar em Jerusalém até do alto ser derramado. Para não fazer na carne, para não fazer de qualquer jeito, para não atalhar. É todos os dias buscar na palavra, na sua vida piedosa de oração, de intercessão, de busca. É na sua vida de adoração. Você não precisa de uma congregação para adorar a Deus. Porque música não é adoração. Adoração que se produz na vida de um adorador. Que canta, que vive, que ora, que ama, que compartilha. Aí entra a sua devocional. É natural que na igreja a gente incentiva isso. Você compra muitos devocionários, que é para te inspirar. Na nossa livraria, que está lindíssima, você pode dar uma passadinha lá depois, muita coisa boa para te inspirar. Mas se não tivesse nenhuma e tivesse o livro da capa preta, você tinha tudo o que você precisava. E você tem. Para ter a sua devocional. Para você se encher de Deus. E você só consegue dar daquilo que você tem. E aí, Deus abre portas, coloca pessoas, colocam vidas. E como você está cheio de Deus, você transborda de Deus. Aí você vai falar das grandezas de Deus. Avivamento é quando nós somos cheios de Deus e transbordamos dele. Isto é avivamento.
é quando a vida de Deus está fluindo em nós. O que não é avivamento é quando há armazenamento de Deus. O sujeito acha que num dia ele armazena, e isso não é avivamento. Um culto avivado. Não existe culto avivado, existe crentes avivados. Crentes que estão acordados, o exército se levanta e ele sai para proclamar. Vamos ficar de pé, nós vamos orar. A igreja precisa caminhar movida pelo Espírito de Deus. Lá no capítulo 13 de Atos, movido pelo Espírito de Deus, aquela igreja ora, envia missionários, jejua, caminha. A igreja de Antioquia era uma bênção, porque ela estava cheia do Espírito. Nós vamos buscar o enchimento, precisamos pregar o Evangelho cheio do Espírito de Deus. Precisamos transbordar no Espírito de Deus. Que o fenômeno de Atos 2 seja só um start na sua vida. Nós vamos orar, logo após, nós vamos cantar uma canção, aí nós impetramos a bênção. Pai, nós clamamos o Senhor. Derrama sobre nós do teu avivamento. Tem que vir do Senhor, ó Pai. Nós já recebemos a Jesus como Senhor das nossas vidas. O teu Espírito já nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo, e Ele continua operando, ó Pai. Mas nós queremos ser cheios do Senhor. Nós queremos transbordar de Ti, ó Pai. Por isso derrama sobre nós, sobre esta igreja, sobre este povo, ó Pai. E que o Senhor possa, ó Deus, despertar sinais, prodígios, que sejam oportunidades de falarmos das grandezas do Senhor, para dizer ao mundo que nós sabemos em quem nós temos crido, e de que nós estamos bem certos, de que o nosso depósito está bem guardado, de que nós temos uma vida, e uma vida superlativa em Ti, ó Pai. Move o Teu rebanho, move a Tua igreja, move o Teu povo. Ó Espírito de Deus, venha sobre nós. Venha sobre nós. Levanta o vale de ossos secos. Liga os ossos. Traz nervos. Traz carne. Traz pele. Coloca Teu Espírito. Aviva, Senhor, e levanta a Tua igreja. No nome de Jesus. E nós possamos ser discípulos cheios de Jesus. E que as pessoas em contato conosco possam dizer: esse teve com Jesus. Porque o jeito de falar denuncia. Ele tem o sotaque de Jesus. Ele tem o jeito de andar de Jesus. Ele tem o cheiro de Jesus. Ele ama como Jesus. Ele pensa como Jesus. Ele age como Jesus. Ó Senhor, derrama do Teu Espírito sobre nós. Aviva a Tua obra. Aviva a Tua igreja. Aviva a nossa geração em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Com esplendor de um rei,
sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é. O tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um: Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome, sobre todo nome é o Senhor. Tu és digno de louvor, e eu cantarei quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o seu, sobre todo nome é o seu. Tu és digno de louvor, e eu cantarei quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, eu cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, eu cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Aleluia. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Que sobre ti resplandeça o rosto do Senhor. E sobre nós permaneça a paz do Senhor. Que a graça salvadora de Jesus Cristo, nosso Senhor, o amor eterno de Deus, o nosso Pai, a doce comunhão, o consolo, o poder, a unção, o avivamento do Espírito Santo, repouse sobre nós, até a volta de Jesus. Amém e amém. Aqueles que estão empenhados em trabalhar na fotografia, procurem a Beatriz, está lá de azul na saída, tá bom? Boa semana para você, estarei à porta para te dar um abraço. Dê um abraço aí, pelo menos 10 abraços, tá bom?